Os colonos sempre disseram nos seus livros que os africanos nunca estiveram unidos e disseram ainda que eles sempre estiveram em conflitos e isso facilitou em algum momento a sua colonização. Esta é uma versão que muita gente ainda tenta discutir, mas o que é fato é que depois das independências a África nunca esteve um momento livre de conflitos. Quase 60% das mortes relacionadas a conflitos ocorrem em África. Como ultrapassar este problema? Para tentar ver algumas soluções, temos o Dr. António Amatai neste nosso especial mês de África. Dr. António Amatai, é muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. É para nós irmos direto à questão da África. Eu queria propor que quando nós queremos aflorar e esgrimir a África, nós devíamos contextualizar a África. Nós temos uma África antes da colonização, uma África que prosperava, uma África que tinha fundição de ferro, extração do ouro, uma África que não tinha fronteira, desde o Cabo até o Cairo. Esse processo da construção dos Estados de África, na verdade, ou impérios, se assim o quiserem chamar, é interrompido pela colonização. A colonização, como pode ter verificado, ao chegar ao ano 1885 e 1884, há a Conferência de Berlim, e a África é distribuída, dividida pelas potências colonizadoras. A partir daí, o processo de construção de África é interrompido completamente. A África passou a ser fornecedor de escravos, mão de obra barata, opressão, pilhagem das riquezas africanas pelas potências colonizadoras. O que aconteceu é que esse período vai até praticamente a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, temos uma nova etapa da África, porque começa a haver os ventos de mudança, no sentido de os movimentos panafricanistas que começam a reivindicar as suas independências. Isso em face de que, dado o fato de que a insatisfação dos povos de África era suficiente, surgiu exatamente o fenômeno do sistema autoproduzido, que vai culminar com as independências. Em alguns casos, depois de uma luta de libertação, em outros casos, o colonizador cedeu perante os factos e exigências da Resolução 1514 de 14 de dezembro de 1960 das Nações Unidas, e, portanto, temos essa nova África depois da independência. Esse período depois da independência também conheceu problemas muito delicados, como, por exemplo, assassinato dos seus líderes. Podemos alistar alguns. Diallo Téllé, Patrice Lumumba, Mariam Gwabi, Kwame Nkrumah, Samora Machel, Thomas Sankara, Eduardo Mondlane, para não ser exaustivo. E mais recentemente o coronel Gaddafi, da Líbia. Então verifica-se também que quando apareciam líderes capazes de conduzir os processos da África, esses líderes são assassinados. Resulta o quê? Resulta um vazio medonho para qualquer um que se preze respeitar os direitos fundamentais dos africanos. Depois disso, conhecemos uma fase muito delicada de conflito de interesses. Vimos em África muitos golpes de Estado. A Nigéria foi muito famosa nesse exercício. O Ghana também não fica atrás. E tivemos também a República do Congo, o Congo-Brazzaville. Posto isto, é que nós temos a África de hoje. Mas vale a pena lembrar o rei de Marrocos, o coronel Gamal Nasser, do Egito, Modibo Keita, do Mali, e o imperador Haile Selassie, da Etiópia, que naquela altura eles falavam no banco de sangue para conduzir o processo da libertação do continente, que culmina exatamente a 25 de maio com a criação da Organização da Unidade Africana. E a partir dessa base temos, de facto, em minha opinião, uma nova África, que tem novos desafios. Os principais desafios foram, primeiro,
consolidar os seus sistemas políticos, consolidar a sua soberania. Posto isto, esses países começaram a construir a sua economia. Nós hoje podemos ver uma África diferente, como é o caso do Egito, Marrocos, Nigéria, África do Sul, o Ghana, entre outros, são países hoje que têm economias bastante prósperas. Naturalmente que o maior problema da África é mesmo da liderança. Não sei se deve-se ao fato de que no passado os líderes mais visíveis foram assassinados e então as pessoas têm receio de liderar o processo em África, mas o fato é que, chegados a esta fase, nós podemos verificar que há uma certa tranquilidade, mas há ainda focos de problemas de natureza etnolinguística, focos de natureza regional, que criam, portanto, alguns conflitos internos em África. Mas muitos deles com base Dr. António Matai, no conflito. Concorda que a colonização é que poderá ter criado este cenário de conflitos que dura em África já há bastante tempo? Era preciso verificar, quer dizer, tem alguma responsabilidade, porque aqui, quando nós fazemos análise de epistemologias do Sul, verificamos que os países africanos adotaram políticas cuja base é do Ocidente. Então, houve dificuldade de encarar sistemas que tivessem como raiz africana. Por exemplo, podemos pegar o exemplo das eleições em África, que são hoje fogo de conflito, porque adoptou-se este sistema de voto secreto. Na tradição de África, os líderes nunca foram escolhidos secretamente. Portanto, as pessoas sabiam a quem iam escolher, ou no passado, nas monarquias, portanto, era por via herança, no tradicional. Então, essa foi uma grande mudança e considero que é ainda foco de conflito a ascensão ao poder das lideranças africanas. E aqui vale a pena sublinhar o seguinte, que um bom número de líderes africanos, quando ascendem, a tendência é não sair dentro dos estatutos ou dentro da Constituição que rege no país, querem ficar mais tempo. Criam um conforto legal para isso? Se não só cria conforto legal, quer dizer, há sempre tentativa de alterar a Constituição para lá continuar. Eu fiquei surpreendido, por exemplo, o general Obasanjo esteve há muito tempo no poder e eu não esperava que ele poderia tentar um exercício para não sair, não é? Esse foi um caso. Na Namíbia também houve um caso semelhante. No Zimbábue quase que não houve alteração, praticamente podemos dizer que o presidente Mugabe saiu de poder, sei lá, por idade, não é? Não é verdade? E a força. Dr. António Matai, o slogan da celebração do Dia da União Africana, o Dia de África, este ano é silenciando as armas, criando condições para o desenvolvimento de África. A questão é, por onde começar, tendo em conta que existem realidades como a de Moçambique, que existem conflitos internos e também algumas violências de origem externa, nomeadamente o terrorismo, dois cenários, centro de Moçambique e norte, em Cabo Delgado? Bom, para o caso de Moçambique, nós podemos olhar muito para o Manifesto de 2019, concretizado com o programa quinquenal do governo. Nos pilares do programa quinquenal do governo, um dos pilares é exatamente a consolidação da unidade nacional e a consolidação da paz. Eu acredito que as autoridades moçambicanas tudo fazem e tudo estão a fazer para trazer essa paz efetiva, não é? Acho que está lembrado, acho que era o mês de agosto do ano passado, que o acordo de paz foi assinado com a Renamo. Portanto, era suposto que, dessa altura a esta parte, nós não tivéssemos mais nenhum foco. Naturalmente, é possível que algum interesse não tenha sido acomodado neste exercício e por consequência, temos este foco em Sofala. Mas eu acredito que esse é um foco que não vai durar muito tempo. Agora, quanto ao norte, sim, este é um assunto um pouco mais delicado, no sentido de que
houve uma grave insuficiência de informação por quem de direito e, de fato, quando nós hoje já estamos a ser confrontados com estratégias, táticas novas para as quais o nosso sistema de segurança não estava preparado e tem, daqui em diante, adaptar-se rapidamente para aquilatar o problema. O caso de Moçambique é só um exemplo, temos o Congo Democrático, a Somália, o Mali, o Sudão, só para citar alguns exemplos. Que postura deve então assumir a União Africana para eliminar este entrave para o desenvolvimento? Eu julgo que, em minha opinião, a postura da África, da organização, ou neste caso da União Africana, deve dar primazia ao diálogo. E seria de fato recomendar que esses conflitos fossem bem estudados, porque eles não têm como causa os mesmos motivos, não é verdade? O Congo, como está lembrado, eu falava há bocado de Patrice Lumumba, que foi assassinado, era líder do Congo Democrático, e depois dele esteve aí um presidente conhecido por Mobutu Sese Seko, 27 anos, e a partir dali a insatisfação gerou muitos focos autoproduzidos e o país ficou flagelado, como podemos ver hoje. Me parece ainda que, apesar disso, é possível identificar todos os grupos interessados, no caso do Congo, e trazê-los à razão, nesse caso, à paz. Para o caso dos terroristas que já estão há bastante tempo em alguns países, como na Nigéria, como dialogar com um indivíduo desses? Bom, os terroristas normalmente não oferecem diálogo, não é verdade? Porque se houvesse possibilidade de dialogar, não há dúvida que o entendimento seria possível. E nestes casos, qual é que seria a solução? Bom, se os terroristas se abrissem para discutir, é preciso identificar quais são os interesses dos terroristas. Os interesses dos terroristas são acomodáveis? Os interesses dos terroristas são moralizáveis? No sentido de que cidadãos param e pensam em consciência, dizem sim, isto vale. Até esta parte, ainda não ouvi nenhum depoimento no mundo a favor do terrorismo, dada a natureza dos seus atos hediondos e macabros. Então, ainda assim, o diálogo é possível para conseguir frear, não é? Porque todos os países agora tudo fazem. E está-se a revelar que é possível neutralizar. Lembra-se aquele caso que aconteceu de uns grupos que entraram na Europa, foram até a Bélgica. Já não estão lá. Portanto, nem na França já não estão. Eu acredito que essa estratégia que foi usada lá, ela também pode funcionar conforme a realidade de cada região. Mas não desencarto a hipótese de que se pode dialogar. Porque eu não sei muito bem os interesses. Eu ouvi dizer que querem impor Sharia, quer dizer, uma lei islâmica em todo o mundo. Esse sonho é remoto demais, não é? Mas pode ser um falso motivo. Sim, claramente. Isso é remoto demais, porque essa imposição de religião já terminou no ano 711, quando os árabes moveram uma campanha desde a Síria até Constantinopla e foram parar na Península Ibérica. Não é possível hoje rodar para trás para voltar àquela realidade. Nós hoje somos novos no planeta Terra, já não somos do ano 700, nós somos do ano 2020. De maneira que nenhum povo aceitaria, portanto, um domínio à mercê dos terroristas. E o mais grave ainda, os seus atos são só de degolar pessoas. Acha que... Então, os seus propósitos podem ser esses mesmo, de manter o mundo ameaçado, manter instabilidade, estar contra tudo e todos, portanto, dentro do quadro daqueles que desejam uma paz
social no mundo e em África em particular. Sempre que se desencadeiam conflitos em África, sejam eles internos por razões étnicas ou conflitos criados por terroristas, há grandes ajudas que vêm de fora, mas esses conflitos acabam não sendo resolvidos. E por isso que muita gente cria algumas versões de alegado financiamento externo para que a África não desenvolva. O que é que se oferece dizer sobre este aspecto? Quais são esses casos a que está a referir? Os casos, por exemplo, da Nigéria, já houve várias tentativas de intervenção internacional para resolver o problema. Nos casos da Somália, do Mali, em quase todos os casos de conflito em África, já houve uma tentativa externa de resolver o problema. Mas tais casos, alguns pelo menos, duram até hoje. E alguns dizem que isto acontece porque há forças externas que mantêm os terroristas fortes. Bom, não sei, era preciso verificar bem cada caso, porque realmente a Somália, eu me lembro, na Somália esteve o general Farai Aidid e os Estados Unidos intervieram e foram rechaçados pelo general Farai Aidid. Então não conseguiu resolver o problema. O caso da Nigéria, que ainda está em decurso, os sinais da atividade do sistema de segurança nigeriano são sinais positivos, quer dizer, o Boko Haram já não tem campo de manobra, campo de atuação, como fez no princípio, porque o governo não se tinha estruturado para dar resposta à situação. De maneira que, durante algum tempo, a Nigéria vai conviver com a situação, mas está a trabalhar nessa direção, pelo menos pelas informações que nos chegam pela imprensa internacional. Em relação ao caso da Somália também, mas ali o problema é que, como regra, seria sempre interessante que os países nessa situação, ao receberem ajuda, identificassem quais são os interesses de quem ajuda. Porque no dia de hoje, né, nos dias que correm, ninguém faz alguma coisa totalmente gratuito. Há sempre um interesse e esse interesse tem que ser identificado e acordar sobre como é que o país beneficiário vai compensar. Uma pequena provocação aqui, doutora Matai, falou dos Estados Unidos que tentaram dirimir um conflito, mas nós vemos os Estados Unidos e a Rússia geralmente tentam dirimir conflitos, mas por outro lado são países que têm como das principais fontes de rendimento a venda de armas. Acredita que um vendedor de armas, com as devidas aspas, pode ser uma solução para um conflito? Até pode, depende do mercado. Porque, repara... Parece que o mercado dos conflitos é o que mais compra armas. Depende da dimensão do conflito, porque é assim, a indústria de armas é uma indústria muito próspera. E é uma indústria com laboratórios que continuam a fazer investigações sobre novas e novas armas. Nós vimos quando os Estados Unidos fizeram a invasão como é que se chama, aquela região lá no Golfo, contra Saddam Hussein, testaram novas armas. E vimos mesmo no caso da Líbia, testaram novas armas. Portanto, há uma tendência das potências com armas de alimentar conflitos para esse propósito. Lembra-se que na Síria, porque ali quer a Rússia, quer os Estados Unidos, têm interesses estratégicos naquela região. Parece que eles escolhem um país africano para medir forças. Não sei se é escolha. O problema aqui não parece que é de escolha. O problema é de interesses e facilidades destes teatros africanos. Portanto, eu volto àquela ponto que eu dizia, que o assassinato de líderes africanos cria um vazio medonho, não é? Por exemplo, hoje eu posso perguntar, quem é que está a liderar a Somália? Quem é que está a liderar a Líbia nos dias que correm? Então, aquilo ficou um território com... E esses assassinatos considera que tenham sido estratégicos, com objetivos claros? São estratégicos, são.
se estiver lembrado, o coronel Gaddafi já defendia a ideia de criar exército africano. Além de Estado, ele defendia a ideia de criar moeda, não é? Os europeus criaram moeda, criaram a União Europeia, mas a nós não nos foi deixado fazer isso, não é? Logo, o pilar estratégico do projeto foi destruído, ele e o país. Então, isso tem influência, porque, por exemplo, se eu disser agora, o senhor é jornalista, vá agora à Líbia, entrevista quem que é líder da Líbia? Quem é que responde por aquele território? Certamente terei dificuldades. Está a ver, né? Então, esse é que é o problema. E o mesmo podemos dizer também em relação à Somália, não é? É verdade que há grupos vários lá. O fato é que o país mergulhou-se naquele conflito e ainda não encontrou solução. E não me parece que de fora é onde existe a solução há de estar com os próprios povos da Somália. Quero aproveitar esta deixa que diz que a solução deve vir mesmo dos povos da Somália, fazendo uma ampliação. A solução deve vir da Somália, deve vir da União Africana. Como é que é possível que os países africanos consigam se posicionar devidamente para combater os seus conflitos, sobretudo aqueles que têm algum cunho externo, sendo que eles andam, diga-se de passagem, muito ocupados com os seus conflitos internos? Bom, na realidade, aqui a questão que se coloca, como eu dizia, é mesmo dos interesses. Quer dizer, o que é que cada nação africana, o presidente Chissano explicou isso, o que é que cada nação africana almeja, onde está, onde quer ir, como pensa que vai chegar lá, não é verdade? Nós, em Moçambique, para este momento, falamos do plano quinquenal do governo. Sim. Tá, temos uma clara ideia de onde queremos chegar nos próximos 5 anos. Será que existe uma clareza, para além da agenda, acho que é 2060 ou 2063. Já, 2063, se há mais uma outra agenda em África? Então, agora, 2063 é uma agenda muito importante. Com que periodicidade se faz a verificação do cumprimento dos indicadores dessa agenda? Como se faz com a agenda global? Exatamente, porque isso aqui era muito importante. Nós gostávamos, por exemplo, como africanos que somos, saber que, olha, a Nigéria este ano deu 1, 2, 3 passos. O Ghana, o Mali, o Chad, por aí fora. Mas nem sempre sabemos exatamente quais são os passos. E eu continuo a considerar que a África precisa, apesar de ter já um parlamento africano, que é um passo muito importante, mas precisa ainda de aperfeiçoar os seus mecanismos de funcionamento e monitoria do processo da consolidação das nações africanas. Nesse sentido em que estamos agora, sem saber bem que agenda a seguir, é possível atingirmos um dos objetivos desta Agenda 2063, o objetivo número 2, que fala dos Estados Unidos de África, uma ideia que foi muito alimentada por um dos líderes que citou aqui, Muammar Gaddafi. Claro, depende. Aqui, de fato, não depende só de um Estado. Aqui é um problema, de fato, daquilo que nós chamamos da vontade coletiva. Na altura, quando decorreu o debate em muitos países, havia relutância no sentido de que os países africanos não estavam ao mesmo nível de desenvolvimento econômico. Então, propunha-se que cada país tomasse medidas, não é verdade, na área econômica, social e política, para assegurar que a gente vá nessa direção de criar os Estados Unidos africanos. Nesta altura agora era interessante voltar a fazer não só revisão de pares, mas verificar em que medida cada um dos países avançou, quais são as vontades dos países e em particular dos seus próprios povos, para avaliar os benefícios que podem resultar de facto dessa união. Doutora Matai, vamos fazer uma breve pausa aqui neste nosso especial entrevistas alusivo ao mês de África, onde falamos dos conflitos e o seu desafio para o desenvolvimento continental. Voltamos dentro de instantes. Até já.
Seja bem-vindo a esta entrevista do especial Mês de África, onde conversamos com o Dr. António Amatai em torno dos conflitos em África e o desafio que eles impõem ao desenvolvimento continental. Dr. António Amatai, vamos seguir esta entrevista com a seguinte questão. Há vários blocos a nível de África, regionais, que comunicam pouco. Será que com este cenário nós conseguimos chegar a um verdadeiro continente que conversa e que tem políticas que mostrem um sentido claro daquilo que está dentro das ambições do Plano 2063, por exemplo, de desenvolver em comunidade e com políticas acertadas e que beneficiem o povo? A que blocos se refere? A SADC, por exemplo? Bom, a SADC deu alguns avanços. Quer do ponto de vista estatutário, quer também da regularidade das sessões, das cimeiras da SADC. O que eu sugiro é que a SADC deveria dar passos agora um pouco mais largos no sentido de consolidar como é que eu diria, as suas economias e, sobretudo, consolidar o relacionamento e troca de informações, como aconteceu agora há bocado com a Troika, reuniu para analisar a situação de segurança da região e, neste caso, de Moçambique. Julgo que a SADC deveria também pautar pela mesma banda de frequência. Seguimos com este apontamento que acabou tocando, que é a reunião da Troika da SADC. Falamos de África a nível geral, vamos falar agora de Moçambique a nível particular. Esta reunião da Troika que houve no Zimbábue, que resultados são esperados e pode-se pensar em resultados a curto prazo? Bom, em minha opinião, eu julgo que foi uma reunião rotineira, mas com uma agenda clara relacionada com a situação de segurança de Moçambique. O que eu espero é que os dados que Moçambique forneceu à reunião permita dar espaço para que a região aperfeiçoe o seu sistema de informação, a sua inteligência e a contra-inteligência, no sentido de assegurar que a ameaça que paira sobre Moçambique, os ataques terroristas contra Moçambique, se as medidas não forem suficientemente fortes, de modo a frear o avanço do terrorismo, os países da região podem experimentar esse mesmo perigo. Daí que eu espero que, efetivamente, a região comece, se é que não começou, a promover medidas para aquilatar esta situação de Moçambique. A região acabou assumindo este problema de Cabo Delgado como um problema de toda a região. Passa aqui alguma redundância. Que passos subsequentes para submeter a preocupação à OUA e depois níveis superiores? Julgo que isso é um assunto do Fórum Diplomático de Moçambique. Quando nós falamos da inteligência, estamos a falar exatamente daquela relação que deve acontecer entre Moçambique e todos os países da África e, por que não, do mundo. Eu lembro-me que em janeiro o Conselho de Segurança das Nações Unidas fez circular um relatório sobre a expansão deste regime, do tal Estado Islâmico, que se manifesta de diferentes formas, como, por exemplo, Boko Haram, Al-Qaeda e outros. E nesse relatório estava dito que o grupo que opera em Moçambique, o seu comando funciona na República Democrática do Congo. Então, isso a ser verdade em face desse relatório, sugere que autoridades de Moçambique deverão tomar iniciativa de ir ao Congo para, com o governo do Congo, perceber melhor como é que esse comando funciona lá. Foi autorizado, é ilegal, e, portanto, para ajudar a combater o terrorismo, porque eu estou convencido que o Congo não estará interessado na desestabilização de Moçambique.
Pois, recentemente o exército moçambicano começou a ter bons resultados em Cabo Delgado. Houve alguns resultados operativos que foram anunciados pelos ministros do Interior e da Defesa. Entretanto, o mais recente pronunciamento veio do ministro do Interior, que disse estar a ser difícil combater a insurgência em Cabo Delgado porque os insurgentes usam recursos sofisticados. Como é que olha para esta informação do ministro? Bom, eu não queria comentar, sabe por quê? Porque eu não estou lá, não vivo exatamente a realidade de Mocimboa da Praia, Muidumbe, Palma. Possivelmente o senhor ministro tem essa percepção da sofisticação dos grupos, mas isso, do ponto de vista de estratégia, para mim isso não tem nenhum significado. Por quê? Porque na estratégia você trata de identificar o inimigo, como que ele atua, como está estruturado e vai agir fazendo contra-estratégia. O ministro disse que eles usam drones para identificar o exército moçambicano e usam o uniforme do exército moçambicano não é problema. como camuflagem. Não é para eu dar agora a estratégia, como é que se faz? Eu não posso dar estratégia na televisão. Vai ajudar o exército. Quando quiser, lá de me abordar. Eu sou oficial na reserva. Então, se entenderem que há uma necessidade da minha contribuição como oficial na reserva, eu estou disponível. Não há problema nenhum. Mas eu aqui nos canais de televisão, eu não posso fornecer estratégia de indivíduos que têm o mesmo traje, como é que se faz o combate. Tendo em conta o tempo que já dura estes ataques em Cabo Delgado, não é tempo mesmo de se começar a fazer essas consultas? Isso agora só está no ativo pode responder. Eu não tenho resposta sobre isso, se é preciso consultar ou não. Eles é que têm o domínio, o conhecimento do que está a se passar e eles é que podem chegar à conclusão de que, olha, valerá a pena ir pedir uma outra opinião sobre o que se passa, não é verdade? E seguramente essas pessoas que tiverem opiniões avisadas não vão poupar esforço. O Dr. Amatai é estratega militar. Estes resultados positivos que têm sido avançados servem de balão de ar para os moçambicanos ou nem por isso? Bom, que balão não é? Não há dúvida. É uma satisfação saber que as nossas forças estão a ter resultados positivos no teatro de operações. Naturalmente, estes resultados precisam de ser consolidados, devem ser desenvolvidos. Portanto, em teoria militar dizemos que quando tu tens um sucesso, o passo seguinte é desenvolver o sucesso até terminar o combate ou a guerra. O Estado moçambicano, estes resultados positivos têm sido, passa a redundância, resultado também de alguma cooperação que tem existido com as tropas tanzanianas e algumas outras forças que ajudam o governo de Moçambique, mas propriamente este apoio de países da região para si veio tarde ou nem por isso? Bom, o apoio veio em tempo oportuno, porque na realidade os angolanos têm um ditado que eu acho muito interessante. Diz que quando a barba do vizinho está a arder, você tem que molhar a sua, antes que pegue fogo também. Está a ver a imagem, né? Portanto, eu acho que, passado este tempo, a região vai ter dado conta de que, afinal, este assunto é sério, vale a pena dar mão. Não é? Esse é o raciocínio que eu faço sobre essa questão. Bem, saímos do geral para o particular, agora vamos voltar para o geral. É verdade que estamos a falar de conflitos, mas o continente africano não é só de conflitos. Consegue vislumbrar um futuro risonho para este berço da humanidade? Eu acredito que o futuro do mundo é mesmo a África. Por quê? Este continente é muito rico em riquezas, em recursos naturais. Se fizeres as contas de Angola, República Democrática do Congo, África do Sul, Nigéria, e podemos adicionar mais um país ali, por exemplo, a quem temos ali perto, a Algéria. Só esses 5 países têm recursos maiores do que toda a Europa junta. Só esses.
Portanto, a África tem premissas para um futuro melhor. Mas o ponto de partida, eu sublinho, a África deve trabalhar para consolidar a paz, deve trabalhar para consolidar a unidade dos africanos e deve trabalhar muito para a agenda de promoção do desenvolvimento. Ou seja, a promoção de todos os africanos e, por que não só o mundo beneficiar daquilo que seja o que vai ser, na verdade, o resultado do empenho africano na economia mundial. Esta nossa dependência para explorar os nossos próprios recursos não poderá atrapalhar na concretização deste sonho que o Dr. Amatay vislumbra? Talvez não. Depende muito, porque nós nos dias que correm olhamos com otimismo a ideia de interdependência. Quando falamos de interdependência, estamos a falar de acordos que devem ter como base vencer. Portanto, nós devemos evitar sempre que possível os acordos de perder-vencer ou vencer-perder. Vencer-vencer é o que deve ser a linha. O que isso quer dizer? Que devemos ter conhecimento claro, concreto dos interesses dos outros, avaliá-los e verificar até que ponto nós, na nossa realidade, podemos acomodar esses interesses. E daí se poder obter os entendimentos de vencer. Muito obrigado, Dr. António Amatay. Esta então foi a nossa entrevista especial sobre os conflitos em África e o entrave que eles são para o desenvolvimento continental. Até a próxima.